Maravilha, isso é bom. Todos os processos transitando em julgados criminais é passível de ser discutido numa ação de revisão criminal? Ou a Sim, questão do júri, tribunal do júri, né? Vamos lá. sim. Quando eu estudava até os fundamentos ali da revisão criminal, existia um forte debate ali sobre a decisão do tribunal do júri, porque isso viria a afrontar ali aquela garantia constitucional da soberania dos vereditos, né? Então essa, de fato, é uma garantia constitucional, ao passo que a revisão criminal, na nossa Constituição atual, de 1988, não está disposto como uma garantia constitucional. Então, existiu, de fato, um certo debate doutrinário e até jurisprudencial, mas o que se prevaleceu é que a revisão criminal ela deve ser aplicada a todos os processos, inclusive de ação penal privada, todos os processos, crimes hediondos, leis especiais de tráficos, lavagem de dinheiro e corrupção, enfim, organização criminosa. Isso inclui, inclusive, aqueles crimes de competência do Tribunal do Júri. Então, já se concluiu que a revisão criminal, como ela visa a corrigir um erro judiciário, não se deve utilizar como critério as hierarquias constitucionais. E sim, o que nós devemos analisar é, de fato, se houve ou não um erro judiciário. Então, o erro judiciário ele está acima aí de qualquer previsão constitucional. Então, nesse sentido, hoje é pacífica a revisão criminal, ela é possível contra todos os tipos de ações penais. E quais são os documentos indispensáveis para ajuizamento dessa ação? Para um advogado, para um iniciante que está começando, que quer fazer esse processo, quer começar a atuar, enfim, quais são os documentos? Olha, existe uma série de documentos, né? Você tem que... Mas é importante a gente falar sobre o ônus probatório, de quem que é o ônus de provar, né? Que aí vai influenciar diretamente nos documentos, nas provas. O ônus, nós temos basicamente um entendimento uníssono, né, na doutrina de que o ônus probatório cabe ao condenado. Então, nesse caso, em relação ao ônus probatório, pró societate. Então, nós entendemos ali que já não mais milita a favor da pessoa do condenado aquele princípio tão importante da presunção da inocência, né? Então, a presunção da inocência transfere o ônus probatório ao Ministério Público. Perfeito. Que está acusando, né? Exatamente, durante o curso da ação penal. Se encerrou a ação penal, transitou em julgado, entende-se que já não milita a favor do condenado a presunção da inocência. Dessa forma, transfere-se o ônus probatório para a pessoa do condenado, né? E nesse caso é importante porque quando se trata de prova oral, né, de prova testemunhal, exige-se um procedimento que antigamente nós chamávamos de justificação criminal. Essa prova testemunhal ela tem que ser produzida, né, sob o contraditório e sobre a ampla defesa. Então tem que ter um promotor, tem que ter um juiz, tem que ter as partes e validar essa prova. Aí sim essa prova ela estará apta ao tribunal julgar ou valorar ela no bojo ali da revisão criminal. Então é importante que antigamente era um procedimento muito conhecido como justificação criminal. Hoje, sim, com o novo Código do Processo Penal, é uma produção antecipada de provas. Então mudou um pouco ali o fundamento, né? Então é uma questão didática, né? Então mudou ali o fundamento e agora é o procedimento ali que está previsto, se eu não me engano, no artigo 381 até o 383 do Código de Processo Civil, que é a produção antecipada de provas. Pouquíssimos magistrados, então isso, de fato, alguma coisa ou outra sempre acaba passando, né? Uma valoração equivocada, às vezes até uma interpretação contrária à lei, contrária à jurisprudência, enfim, aos entendimentos vinculantes dos tribunais superiores. Então, isso, até um atropelo a algum princípio, isso acontece com uma acontece frequentemente. Então, realmente essas questões aí, elas tendem a eventualmente, se não forem sanadas em grau recursal, né, e nós temos aí os graus recursais, os tribunais de justiça, STJ, STF, e se isso não for sanado, sobra a revisão criminal.
em tese, se a gente analisar, a revisão criminal deveria ser uma ação nunca utilizada. Nunca utilizada, porque não é possível, não é admissível o erro judiciário quando se trata de condenação criminal, onde o direito em jogo, o bem jurídico tutelado é a liberdade. E talvez depois da vida, a liberdade seja o bem jurídico mais importante. Então, não é possível se cogitar o erro judiciário. Mas, quando ele ocorre, temos um remédio, né, temos uma ação para combater esses erros judiciários. Mas, eu repito aqui, que é uma situação excepcional, né? Embora a gente vê, e eu tenho percebido que ocorreu, de fato, uma procura maior, os réus, as pessoas, a população no geral, tem se atentado mais aos seus direitos, os princípios, as suas garantias, prerrogativas, né, os direitos e garantias individuais. Então, com base nisso, é normal a população no geral, os réus, os condenados, procurarem os advogados para ajuizarem ações aí de revisão criminal. Isso é muito bom. Doutor, chegamos aqui ao fim da nossa entrevista, do nosso bate-papo sobre revisão criminal. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, tá bom? A gente vai sair ao vivo daqui a pouco, mas a gente fica no privado aqui, tá bom? Para comentar alguma coisa. Doutor, quais são as suas considerações finais? E se puder também deixar aí uma dica para os advogados iniciantes, para os estudantes de direito, e para a população em geral, porque o nosso objetivo aqui mais é informar a população, as pessoas que não são do ramo do direito, né? Sim. O objetivo aqui é bem tentar transmitir o conteúdo aí de uma forma mais simples, né? Sem o juridiquês, sem muito rebuscamento, né? Mas as minhas considerações finais vão no sentido de que é importante, tanto nós, operadores do direito, quanto os acadêmicos, ou quanto a população no geral, ficar atenta aos seus direitos, às garantias que a legislação, a Constituição conferem aos réus, às pessoas investigadas, aos indiciados. Então, é importante todos nós termos ciência desses direitos, dessas garantias, dessas prerrogativas, para, no caso que elas forem violadas ou forem ameaçadas, as pessoas terem o devido discernimento de procurar auxílio, seja através de um advogado privado ou de um advogado público, ou através de um advogado dativo, e tentar sanar esse equívoco, esse erro judiciário aí nas vias adequadas. Então é importante a gente sempre ter em mente que existe essa possibilidade. Os advogados é sempre bom estudarem com afinco. São poucas as obras, infelizmente, poucas as obras jurídicas nesse sentido, e até a gente percebe até uma certa falta de preparo dos tribunais em julgar, ao julgar esse tipo de ação, devido à sua baixa incidência, baixa procura, e até a baixa qualificação também dos advogados, né, que ajuizam esse tipo de ação. 90% ou até mais são indeferidas. Então, o nível de indeferimento desse tipo de ação é altíssimo. Maravilha. Doutor, eu quero lhe agradecer, muito obrigado por ter, cedido o seu tempo, né, para fazer esse bate-papo e falando sobre revisão criminal. Eu quero te agradecer de coração mesmo, muito obrigado. Mas eu quero agradecer a todos que ficam com a gente até agora, muito obrigado. E provavelmente semana que vem estaremos de volta aqui para debater outros temas relacionados ao direito. Muito obrigado e até.